A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a vida de todos. Me chamo Luiz Ricardo. Vamos dar continuidade às nossas aulas de defesa da fé no campo da heresiologia. Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho, demos o início sobre a história da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, ou conhecida muito mundialmente como os Mormons, tá? Na aula de hoje, vamos aprender sobre a doutrina de Deus. Isso é uma matéria muito interessante no campo teológico, né? Na parte da teologia sistemática, onde vai dividir o estudo sobre Deus, tá? E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a doutrina de Deus segundo a visão dos Mormons. Você que ainda não é inscrito no canal, que você venha curtir, dê seu like, compartilhe, comente aqui no canal. Todo comentário aqui é bem válido, amém? Vamos lá. Doutrina de Deus segundo a visão dos Mormons fala assim: o artigo número 1 da regra de fé da Igreja dos Mormons diz: cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Por causa dessa declaração, muitos pensam que os Mormons creem no Deus Trino do cristianismo ortodoxo. Porém, o mormonismo interpreta essa crença de modo diferente. Então vamos lá. A Igreja dos Mormons, eles acreditam na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que diferente de nós, cristãos, nós evangélicos, que acreditamos na Trindade Santa, que são três na mesma divindade, né? Os Mormons acreditam que são três deuses separadamente. E hoje vamos aprender um pouquinho, vamos lá. O Deus Pai. Olha que diz assim, olha os artigos dos Mormons. O apóstolo mormon James Talmage, em seu livro Regra de Fé, página 51, discute a ideia de um Deus manifesto em três pessoas e diz: seria difícil conceber o maior número de contradições e falta de concordância expressa em tal poucas palavras. No livro Ensinamentos do Profeta José Smith, página 361, ele fala dessa forma: eu sempre declarei que Deus é um personagem distinto, que Jesus Cristo é um personagem distinto, separado de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo é outra personalidade distinta, que é o Espírito. São três personagens distintos em três deuses. Então, a regra de fé da Igreja Mormon, eles acreditam que são três deuses, não como a gente crê como uma trindade. Olha o que eles falam sobre o Deus Pai. José Smith disse: o Pai possuiu um corpo de carne e ossos tão tangíveis como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não possui um corpo de carne e osso, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Doutrinas e Convênios, página 130. José Smith também lhe declara: o próprio Deus Pai já foi como um de nós. Agora ele é um homem exaltado, entronizado entre os céus distantes. Ele já foi um homem como nós. Sim, o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre essa terra, tal como o próprio Jesus Cristo, e vou prová-lo pela Bíblia. Ensinamentos do profeta José Smith, página 336, 337. Então, segundo o profeta da igreja, o José Smith, o seu fundador, ele acredita que Deus, o Deus Todo-Poderoso, conhecido como El Shaddai, Adonai,
Elohim nas Sagradas Escrituras, ele acredita que ele, em um período da história, ele foi um homem como nós, que se evoluiu de uma forma tão grande que ele passou de homem a ser um Deus. Então, olha os absurdos da crença que a igreja dos Mormons ele acredita. Eles acreditam que Deus, o Pai, ele teve um corpo e ele evoluiu até chegar a um Deus. E ele fala mais ainda, o segundo profeta diz assim: quando nosso pai, Adão, chegou no jardim do Éden, veio com um corpo celestial e trouxe consigo uma das suas esposas, Eva. Ele a juntou a fazer e organizou este mundo. Ele é o Miguel, o arcanjo, o ancião de dias, do qual tem falado os escritos dos homens santos. Ele é o nosso Deus, o único Deus com quem temos algo a ver. Doutrinas da Salvação, volume 1, página 105. Meus amados irmãos, a Bíblia vai falar que Deus, ele vai criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Só que aqui na visão que eu acabei de falar aqui, a visão do profeta José Smith, ele acredita que Adão era um Deus também, conhecido como Pai Nosso. Olha a visão que os Mormons têm a respeito da divindade. Continuando aqui a nossa matéria. Em outubro de 1976, o profeta mormon Spinner W. Kimball disse que a doutrina Adão-Deus era falsa. Olha a controvérsia entre eles. Apesar disso, em 18 de junho de 1876, o profeta mormon Brigham Young declarou ter Deus lhe revelado isso, contradição à parte. Certo que o mormonismo ensina o processo eterno, dizendo: como o homem é Deus, já foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Olha a visão deles em Regra de Fé, James Talmage, página 430. Ele acredita, segundo ele, que teve essa segunda revelação, né, o segundo profeta deles, o sucessor depois após a morte de José Smith Jr., ele acredita que assim como Deus teve um corpo e evoluiu para ser um Deus, nós também conseguimos evoluir e chegar a ser um Deus. Olha a situação que os Mormons ele prega, que a gente um dia a gente vai ser um Deus como o Deus da Bíblia é. E isso daí é uma heresia. Olha o que a Bíblia vai falar. Vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia ensina que há somente um Deus, e não três. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha Deus continuando a sua fala. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Olha Deus falando novamente. Fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Não há outro Deus além de mim. Não há outro rocha que eu conheça. Isaías 44, versículo 8. Então, a Bíblia deixa bem clara que Deus é um ser supremo, ele é um único Deus verdadeiro. Antes dele nunca houve Deus, após ele nunca vai ter outro Deus. Então, essa visão que os Mormons acreditam,
que após a nossa morte, que vamos chegar a um estado de elevação para se tornar um Deus, cai por terra quando a gente lê as Sagradas Escrituras. Nós sabemos que temos um único verdadeiro Deus, o Deus Santo de Israel. Amém, meus irmãos? Continuando aqui sobre... Agora vamos ver o que os mormons falam sobre Jesus Cristo. Olha que os mormons falam sobre Jesus. Olha os absurdos. Jesus foi criado como filho espiritual por nosso Pai e mãe no céu. Olha que está falando. Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás, é Jesus e era, olha, eles acreditam que Lúcifer e Jesus eram irmãos espirituais. Página de grande valor, Moisés, capítulo 4, do 1 ao 4. Olha a visão dos mormons sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele foi um filho espiritual e Lúcifer, Satanás, o adversário da nossa alma, é irmão de Jesus Cristo. Página de grande valor, Moisés, capítulo 4, do 1 ao 4. Olha a situação. Olha as... Desculpa eu usar esse termo. Olha a loucura que ele fala do nosso Salvador. E continuando, eles falam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Diz assim, ó. Dizem que o livro de Mórmon afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu desafio tal afirmação. O livro de Mórmon não ensina isso. Tampouco a Bíblia, Doutrina da Salvação, José Smith, Fiel, volume 1, página 21. Então, eles não acreditam que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, mas eles acreditam que Deus Pai, ele teve uma relação, desculpa eu falar dessa forma, teve uma relação com Maria aqui na Terra, que gerou a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos que a Bíblia deixa bem clara, deixa bem rente sobre essa situação, que o Espírito Santo envolveu Maria e através ela concebeu o nosso Salvador Jesus Cristo. E olha o que eles falam sobre Jesus, continuando aqui, vamos prestar um pouquinho atenção. Então vamos entender mais um pouquinho. Jesus Cristo para os mormons. Deus Pai teve uma relação sexual com Maria. Jesus, ele é irmão de Satanás e ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Olha a situação que os mormons eles falam nas suas igrejas, né? Continuando aqui, Jesus Cristo era casado e polígamo. Jesus era noivo nas bodas de Caná da Galileia. Jesus teve pelo menos 3 esposas. E sobre a expiação de Jesus, ele diz assim: a Igreja Mórmon ensina que o sangue de Jesus não é o suficiente para a expiação dos pecados. Há certos pecados que, segundo eles, pode ser expiado pelo sangue do próprio pecador. Não há um homem ou mulher que quebre a aliança feita por Deus, com Deus, que não seja requerido a pagar o preço. O sangue de Cristo nunca limpará o seu próprio sangue, terá que expiar por ele. Olha o que eles falam, que, primeiro, Jesus era casado e polígamo, casado com Maria e Marta, que Jesus no mínimo teve 3 esposas, que a expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele chega
em João capítulo 17, salvo engano, quando ele fala está consumado, que Jesus ele deixa bem claro que a obra da expiação, a obra da salvação está concluída. Para os mormons não. O sangue de Jesus não é suficiente. O pecador, ele precisa dar o seu próprio sangue para ser salvo. Então fica muito complicado a gente dar crédito a uma igreja que nos seus ensinamentos vai falar que Deus foi um homem e se tornou um Deus. Fala que Adão também era um Deus, conhecido como Deus Pai. Eles também falam, né, que assim como Deus foi um homem e virou um Deus, a gente vai conseguir ter a mesma evolução a ser um Deus. E quando ele vai falar sobre Jesus Cristo, ele fala que Deus teve relação sexual com Maria e concebeu a Jesus Cristo. E fala que Jesus é irmão de Satanás, que Jesus ele foi casado, ele tinha basicamente 3 esposas, que a expiação de Jesus na cruz do Calvário não é o suficiente para salvar. E também sobre o Espírito Santo, que é outro Deus, que ele não tem carne, esse é o único que não tem carne nem osso, mas é distinto do Pai e distinto do Filho. O que quer falar? Então, são 3 deuses que manifestam de formas diferentes. Olha o absurdo que essa igreja pratica. Meus amados irmãos, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, o nosso Deus, ele é santo. A Bíblia vai falar que Deus é espírito. Ele vai falar que Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo habita em nossas vidas. Então, quando eu leio as doutrinas sobre Deus, né? Vamos abrir uma aspa aqui. A doutrina sistemática dos mormons é totalmente contra a Bíblia Sagrada. O que eles ensinam e pregam é o contrário da palavra do nosso Deus. Então você que conhece um amigo ou tem algum parente que está nessa igreja, mostre para ele, na luz das Escrituras, que existe um único Deus verdadeiro e um único Salvador, que é Jesus Cristo. O único que pode livrar o homem do pecado, o único que pode salvar a vida do homem, porque nós não temos condição nenhuma de se salvar. Nós não temos condição nenhuma de se tornar um Deus. Mas se hoje nós estamos aqui pela misericórdia dele, para a glória dele, para a honra do nosso Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Comente aqui no canal, compartilhe. Mande para algum parente ou amigo que está nessa igreja e mostre para ele, na luz da Sagrada Escritura, a verdade sobre o nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E vamos para a nossa próxima aula número 3.